colocar numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil está eficiente hoje? Hoje, acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhora do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então, essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso... A gente fala de privilégio branco, a gente não tá falando que sua vida não foi difícil, a gente tá falando que o tom da sua pele não dificultou o que já seria difícil pra você. É sobre isso mais ou menos que a gente tá falando. E quando o Luciano Huck vem com esse papinho de meritocracia, dizendo que o lugar que você nasce não determina as oportunidades que você vai ter, só prova o que eu estou falando. As pessoas não têm nem noção do quão a supremacia branca os favorece. E nem só a supremacia branca, a pobreza inerente mesmo no geral. Você querer dizer que as pessoas que moram em situação de subserviência, que lutam para comer, sobrevivem todos os dias para ter um prato de comida, têm as mesmas oportunidades que você de ficar enganando o pobre na televisão, pedindo bet do familhão, divulgando o Will Bank, divulgando Minha Casa não sei o que, querendo ser o Papai Noel dos pobres... Realmente não tenho o que falar. Entendam este vídeo como um ataque pessoal ao Luciano Huck. Entendam este vídeo como um ataque à desinformação. Essa é a geração que mais tem acesso à informação. A geração, a década, a época que mais tem acesso à informação. Informação rápida, segura, fácil, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer lugar que você estiver. Você tem um smartphone que você pode pesquisar sobre tudo. E na maioria das vezes vai sanar suas dúvidas. Mas o que eu tenho percebido desde semana passada, principalmente nesses veículos de informação e de pessoas que possuem muita visibilidade, é a desinformação exacerbada como se fosse... liberdade de expressão. E a sua liberdade de expressão, ela precisa acabar quando ela começa a esbarrar em desinformação. Se você começa a propagar desinformação, a gente entra em uma faceta muito perigosa para a humanidade, porque desinformação, ela inclusive mata. Quando a gente começa a espalhar esse tipo de desinformação, principalmente para um público que já é tão sucateado, é muito difícil, porque aí a gente fomenta inclusive uma coisa chamada porofobia, que é aquela giriza, a pobre. É isso que essas pessoas têm. Mas vamos explicar algumas coisas sobre a economia? A primeira desmitificação que a gente precisa fazer acerca do Bolsa Família é que, primeiro, é R$600 bruto. R$600 por família. Não é por pessoa, não é por quantidade de pessoas que tem naquela casa, cada um recebe R$600. Não. Eu posso ter 10 pessoas aqui na minha casa que eu vou receber R$600. E como que funciona os adicionais? Nós temos um adicional dos R$600 de R$150 se você tiver crianças abaixo de 7 anos, R$150, tá? Não é um salário mínimo nem nada disso. Se você tiver uma criança abaixo de 7 anos, que normalmente, né, nós estamos falando de bebês que usam fralda, não, leite, etc. Todas essas coisas, você recebe um adicional de R$150. A partir do momento que aquela criança fez 7 anos, não recebe mais R$150. Aí você recebe R$50. Eu queria saber se vocês que discorrem sobre o Bolsa Família, falam mal do Bolsa Família, deste amparo governamental, se vocês fariam um filho para receber R$150 a mais ou R$50 a mais. Porque R$50 ou R$150, sinceramente, gente, não compra nem ração de cachorro e dá barato. Um lugar que eles falam muito sobre isso, que o Bolsa Família deixa a economia parada, não gera emprego, não gera lucro, não gera isso, não gera
gera aquilo, sendo que a cada R$1 investido no Bolsa Família, gera 1,78 de lucro pro PIB. Pra quem não sabe o que é PIB, é o Produto Interno Bruto. Gera um lucro de 1,78 a cada R$1 investido no Bolsa Família. Ou seja, mais uma mentira. Além de tudo isso, que já bastaria só daí, mas a gente precisa compreender também a diferença de miséria e de pobreza. Talvez nós estejamos tão acostumados a ver pessoas pobres, que é basicamente metade das pessoas que vivem em um sistema capitalista que necessita da pobreza, que a gente não sabe nem diferir pobreza e miséria. A gente acha que as pessoas que nasceram inerentes à miséria merecem permanecer na miséria. Este é o pensamento egoísta capitalista. Mas o programa Bolsa Família favoreceu cerca de 28%, ele contribuiu cerca de 28% para que as famílias pulassem da miséria. E isso são dados muito importantes. Tem um outro dado que essas pessoas também que discorrem sobre o Bolsa Família, falam mal do Bolsa Família, que é que metade da população brasileira está vivendo e dependendo deste amparo governamental. Mentira! Isso é uma falácia. Dizer que metade da população do Brasil recebe Bolsa Família e vive de Bolsa Família é uma mentira. Por quê? Nós temos uma população de aproximadamente 213 milhões de brasileiros. E aí nós chegamos na seara em que nós temos 20 milhões de famílias que necessitam deste amparo governamental, que atenderia cerca de 54 milhões de pessoas. Mas a população do Brasil é 213 milhões de pessoas. Ou seja, quem recebe o Bolsa Família na sociedade no geral, no Brasil, não é cerca nem de 25% da população do Brasil. Ou seja, é uma população muito pequena para você querer falar que essas pessoas estão atrapalhando a economia girar, que o Brasil é ineficiente. No meu particular, eu acho que ineficiência é você ficar ridicularizando o pobre. É você criar programas na televisão para você ficar ridicularizando o pobre e querer parecer que você é o salvador da vida, da pátria daquele pobre. É você ficar vendendo rifa, é você ficar vendendo tigre. Pra mim, isso que é ineficiência do Brasil. Pra vocês terem noção, cerca de 17,2% dos lares brasileiros que recebem amparo governamental Bolsa Família. Então você querer transferir a responsabilidade intrínseca, você que acha que o Brasil é um país ineficiente, as pessoas que já estão em condição de subserviência, é muita irresponsabilidade. Sabendo que você possui visibilidade, voz ativa, mas não possui responsabilidade com o público. E este é o momento que a gente precisa, quando a gente está nessa avalanche de fake news, as pessoas nessa desonestidade exacerbada, a gente precisaria começar a agir com um ponto simples, sabe? Essas pessoas serem cortadas, ou pelo menos os jornalistas saberem o que essas pessoas vão pautar antes de entrevistar essas pessoas, porque pra você desmitificar isso aí que o Luciano Huck diz, é muito difícil. Eu não tenho visibilidade suficiente pra isso e ninguém terá, porque uma fake news ela é muito mais fácil de ser espalhada. Quem está combatendo a verdade está do outro lado da moeda, que é muito mais difícil de ser dito, é muito mais difícil de ser combatido, isso é muito difícil de desmitificar. Então assim, a gente precisa de uma responsabilidade, sabe? Cerca de 2 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família no último ano, com aumento de renda em 2025. Então, é muita irresponsabilidade, primeiro, destes veículos de informação que permitem essas desinformações de pessoas que possuem muita visibilidade. Isso, assim, prejudica demais, mata famílias, tira sonhos, isso é muito prejudicial. E, em segundo lugar, a gente precisa entender quem a gente está validando.